Dizem que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade completamente doente. É por isso que louco costuma ser o adjetivo dado àqueles que enxergam o que ninguém mais está vendo. Essa imprensa podre que defende interesses escusos antinacionais chamou-me de nada e fascista porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. – 2030, um dia depois do apocalipse. O mundo como conhecíamos foi dominado por forças malignas e agora tudo mudou. Os valores morais que um dia foram a base da sociedade, aqueles que guiaram todas as nossas ações, agora são considerados crimes. O mundo inteiro é governado por um único grupo e eles ditam as regras. Tudo o que você assistiu em 2023 no documentário A Maior Fraude da História do Mundo, agora é sua realidade. O planeta agora é obrigado a falar uma única língua, o dialeto de todes. É porque eu sou não binário e Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Wille e Dille, porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. O dinheiro é um só. A liberdade para tomar decisões agora acabou. O governo escolhe por você. Eles escolhem seu emprego, sua casa, seu carro e até os seus vizinhos. E a sua única obrigação é aceitar tudo isso com um sorriso no rosto. Você não tem nada. E ai de você se não for feliz. A esperança já morreu. Parece que todos já aceitaram essa realidade. Menos você. Ninguém mais está disposto a lutar contra esse sistema e a única solução disponível parece ser também a mais inacreditável: voltar no tempo. Sim, eu sei, não dá pra voltar atrás e mudar o passado. Mas e se você conseguisse enviar informações pra alguém no passado? Tudo o que você pode fazer é escolher uma única pessoa. Ela será inspirada a enxergar o futuro e ter a esperança de um passado diferente e melhor. Você acredita que seu plano pode funcionar? Ou... 5 de setembro de 1938, nasce o bebê que, um dia, teria a capacidade de enxergar o futuro. Eu sei, máquinas do tempo não existem, mas homens à frente de seu tempo sempre surgiram no curso da história. Este em questão foi muito mais do que um visionário. Foi também médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político brasileiro. Respeitado no mundo, ridicularizado no próprio país. Para alguns, um gênio. Para outros, um louco. Mas é como eu sempre digo, a diferença entre um louco e um visionário é que um deles já sabe o que está por vir. Com o tema Crianças e Adolescentes Trans Existem... Existem restrições internacionais à soberania brasileira sobre a Amazônia. O Anuário da Segurança Pública mostra dados alarmantes da violência no Brasil. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a lei do Amazonas que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas do O Estado. preço do gás natural disparou lá na Europa. E essa inflação alta que você está sentindo aí no seu dia a dia é um fenômeno global, o mundo sofre. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa. O PT, que segundo o presidiário José Dirceu, não roubava nem deixava roubar, hoje nem esconde que virou um ajuntamento de larápios. Tudo o que esse homem nos alertou em vida está agora aos poucos se tornando realidade.
Mas Enéas não nasceu visionário, muito menos doutor. Não nasceu na riqueza, nem mesmo na pobreza, mas na verdadeira miséria. Filho de pai barbeiro e uma mãe dona de casa, morou em um barracão até os 18 anos. Morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não via miséria pela janela, ela estava dentro de casa. Se a vida já era dura, estava prestes a ficar mais. Aos 9 anos, um menino do Acre fica órfão de pai. A partir daquele ponto, Enéas entraria para a estatística não só do trabalho infantil, como também da fome. Farinha e café. Essa era a alimentação que sustentava o menino e sua mãe depois da morte de seu pai José. Por necessidade, Enéas agora teria de trabalhar. Seu primeiro trabalho foi como açougueiro cortando carne para ganhar alguns trocados. E desde essa época, um traço de personalidade já se mostrava presente: a excelência. Ele via cada tarefa como uma oportunidade de aprender algo novo e fortalecer seu caráter. Depois de um tempo, trabalhou com construção civil. Entre cimento e tijolos, aprendeu o valor do trabalho duro e da perseverança. E esse foi o provável motivo de ele jamais ter largado os estudos, mesmo tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Os livros, na verdade, se tornaram sua fuga psicológica da dura realidade. E isso trouxe frutos. Enéas sempre era o primeiro da turma em todas as matérias. Aos 18, enxergou uma oportunidade, talvez a única, que pudesse mudar o rumo de sua vida: a carreira militar. Se alistou no exército, onde a estrutura rígida do ambiente foi a moldura perfeita que formou a personalidade firme e energética que décadas mais tarde se tornaria sua marca registrada. Eu serei a única voz forte, poderosa, absolutamente livre e independente para lutar contra essa caterva. Em 1985, prestou vestibular para a Escola de Saúde do Exército e passou em primeiro lugar. 2 anos mais tarde, ele presta vestibular para a Universidade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e, mais uma vez, primeiro lugar. Mas não para por aí. Fui em primeiro lugar em todo o curso primário no Acre, já órfão de pai, trabalhando desde os 10 anos de idade, passando fome. Fui o primeiro lugar no exame de admissão, na primeira série, na segunda série, na terceira série e na quarta série do curso ginasial em Belém do Pará. Ao concluir o científico, não podendo frequentar o curso médico, porque trabalhava o dia inteiro e não podia deixar de trabalhar, dirigi-me por carta ao comandante da Escola de Saúde do Exército no Rio de Janeiro, perguntando-lhe como deveria fazer para ingressar naquela escola. Recebi sua resposta, preparei-me e fui o único candidato do Pará aprovado. Cheguei ao Rio em fevereiro de 58 e quase 2 anos depois era graduado 3º sargento, primeiro lugar da minha turma. Logo a seguir, fui aprovado no vestibular de medicina, onde participaram mais de 500 candidatos. Passaram 5 e eu fui o primeiro lugar. Insatisfeito com minha ignorância no terreno das ciências exatas, prestei concurso, ainda estudante de medicina, para a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara e fui aprovado para o curso. Após 8 anos trabalhando no Hospital do Exército, Enéas recebe a medalha Marechal Hermes de Honra e reconhecimento por ter participado de mais de 5.000 cirurgias e se destacado intelectualmente. Estamos em 1968, e agora somente o aprendizado já não o satisfaz. Ao invés de apenas aprender, ele decide também ensinar. Começa a dar aulas de matemática, física, química, biologia e português. Tudo isso enquanto cursa a faculdade, seguida de um mestrado em cardiologia. Como se já não bastasse, durante esse período, ele ainda escreve um livro de 700 páginas chamado Eletrocardiograma. Livro este responsável por revolucionar tratamentos do coração, consagrando-o como autoridade no campo de cardiologia no mundo inteiro. E então você se pergunta, mas o que diabos um cardiologista, cientista, físico e matemático tem a ver com política? Tem algo que você precisa saber sobre Enéas. O Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu acredito. Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Sim, era uma paixão inocente, mas Enéas amava o socialismo. A promessa de igualdade e justiça social encantava o jovem do Acre que cresceu na miséria. Provavelmente por ter sentido na pele a extrema pobreza, por ter presenciado de perto a realidade do Brasil e visto uma janela mínima de oportunidades para aqueles que o rodeavam, enxergou na Revolução Socialista a esperança de um mundo mais justo. Pelo menos até estudar o que aconteceu nos países onde se tentou implementar a ideologia.
Depois de se aprofundar em fatos, o que ele descobriu foi que aquela linda teoria não passava de um conto de fadas e que o socialismo aplicado à realidade resultava em dor, sofrimento, regimes totalitários, repressão e miséria. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Rapidamente, ele percebe que, onde o regime é implementado, a promessa de acabar com a desigualdade, de fato, é cumprida. Afinal, todos se tornam igualmente miseráveis. Enxergando essa realidade, Enéas muda drasticamente seu posicionamento. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, na prática, infelizmente, não funcionou. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Mas apesar de ter sido militar, ele não compactuava com o regime que governava o Brasil entre 64 e 85. Para ele, o extremo oposto ao comunismo também levava ao totalitarismo e promovia a repressão política. Isso o levou a um ponto de inflexão. Ele sabia que era necessário um novo caminho. Acreditava ser possível equilibrar a liberdade econômica com a justiça social. Ele enxergava uma solução. O que ele não enxergava era alguém com vontade e capacidade para aplicar essa solução no Brasil. Então, em 1989, esse homem percebe que não há outra alternativa. É como diz o ditado: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não tenho nada em comum com isso que está aí. Aliás, discordo radicalmente de tudo. Por isso, nunca fui político. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. As eleições daquele ano ganharam um novo candidato à presidência da República, Enéas Carneiro. Seus principais concorrentes são os mesmos políticos de sempre. Paulo Maluf. O deputado federal Paulo Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal e pode perder o mandato. Cuidado! Fernando Collor. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. E sim, ele, o painho, Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles foram unânimes em manter a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E unânimes também em aumentar a pena de 9 anos e meio, definida em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês de prisão. Um verdadeiro ninho de cobras. Então, por que se arriscar? Por que, do nada, um médico brilhante decidiria abandonar sua profissão para se envolver com política? É melhor deixar que ele explique. Na verdade, está em andamento um projeto maquiavélico de destruição de todos os nossos valores. Na verdade, tudo aquilo que existe de mais digno na pessoa humana está sendo lançado do fundo do poço. Na verdade, cada um de nós perdeu o respeito pelo semelhante. Perdeu o respeito e não acredita mais no trabalho, no governo, no mercado, no crédito, nas pessoas. Na verdade, o que aí está é um atentado cruel à dignidade humana. É contra esse modelo terrível de destruição da cidadania plena que se insurgiu este partido político. Enéas viu e vivenciou os dois lados, enxergou os dois extremos e percebeu que, nas mãos de políticos despreparados e corruptos, a humanidade estava seguindo a passos largos um rumo praticamente inevitável: guerra. Não era preciso uma máquina do tempo para enxergar o futuro. Bastava olhar para o passado e entender o que acontecia no presente. Afinal, esperar resultados diferentes, repetindo os mesmos erros, é a definição perfeita da insanidade. Ele sabia que, através do parlamento, seria impossível evitar o desastre. Então, sem apoio, sem alianças, sem recursos e, até mesmo, sem a aprovação da esposa, decidiu esgotar todo o seu patrimônio para criar sozinho o Partido Prona e se candidatar diretamente para o mais alto cargo: a presidência da República. 15 segundos na TV era tudo o que tinha para expor a verdade sobre a velha política que só ele enxergava. O Congresso faz uma lei cedendo de 2,5 a 11 minutos para os seus candidatos falarem e 15 segundos para quem não tem nenhum compromisso com os dirigentes da nação. É isto uma democracia? Mas como fixar sua mensagem na mente de milhões de brasileiros em um tempo tão curto? Meu nome é Enéas! O que parecia impossível aconteceu. Com apenas 15 segundos, Enéas consegue a incrível marca de 300 mil votos. Mas por quê?
O que fez com que 300 mil brasileiros confiassem em um completo anônimo, sem alianças políticas e sem qualquer apoio externo? A resposta está em uma palavra: revolta. Ele representava um de nós, um brasileiro frustrado e cansado. Nada funciona neste país, está tudo errado, ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com pulso, com determinação para assumir o poder e fazer uma revolução de ideias no Brasil. Não tenho nenhum apoio da imprensa, não tenho nenhum compromisso com ninguém. Não me deram nem tempo para expor meu pensamento. Tenho apenas 15 segundos, mas há uma vantagem nisso. Chegando ao poder, sou o único que estará livre para tomar decisões. Se o senhor não acredita mais em nenhuma das instituições, se o senhor quer mudar tudo, mas tudo mesmo, o senhor só tem um jeito de conseguir isso. Meu nome é Enéas não sofria da síndrome de vira-lata enraizada em nossa cultura. Com propostas ousadas e que desafiavam os gigantes globais, enxergava no Brasil o potencial de se tornar um protagonista no jogo mundial. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Capacitemo-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Amazônia. Na visão dele, o mesmo motivo pelo qual o Brasil tinha o potencial de se tornar um gigante econômico era também o que nos mantinha como colônia de potências globais. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Em suas palavras, o Brasil deveria virar adulto e deixar de ser criança. Deveríamos proteger não só a Amazônia, como a soberania nacional. A dívida externa do país nos tornava escravos, e a solução para nos libertar dessa escravidão era criarmos uma maneira de conversar de igual para igual com os nossos, até então, colonizadores. Mas como? Ele tinha um plano que estava prestes a ser mal interpretado, distorcido e usado como munição para taxá-lo de louco. Imagine que você tem uma tecnologia capaz de, ao apertar de um botão, devastar exércitos, varrer cidades do mapa e causar um prejuízo incalculável a qualquer um que se atreva a te desafiar. Certamente, seus inimigos pensariam duas vezes antes de criar um conflito contra você. Esse foi o sentimento do mundo em relação aos Estados Unidos depois da explosão da primeira bomba atômica lançada sobre o Japão em 1945. Depois daquele acontecimento, a dinâmica geopolítica havia mudado para sempre. Com medo da retaliação, países começaram a conter seu poder bélico. Governantes e ditadores, tiranos e democratas, todos foram inibidos de iniciar conflitos que poderiam escalar para consequências devastadoras. O poder dessa tecnologia era tão perigoso que isso se tornou uma ameaça não só para países isolados, mas para a raça humana como um todo. Foi por isso que, em 1968, foi assinado um acordo mundial para a não proliferação de armas nucleares. Agora, imagine o cenário. Você é uma dona de casa no final de um dia cansativo. Você se senta no sofá com sua família porque a novela está prestes a começar. Ao ligar a TV, você se depara com uma mensagem chocante no horário eleitoral. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica.
Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. Imediatamente surge o questionamento. Por que ele quer fazer mal a tantas pessoas? Nada de bom pode surgir de uma tecnologia tão perigosa. O que ninguém entendia na época é que Enéas não queria construir a bomba para jogá-la em outros países. Mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa era a visão de um homem à frente de seu tempo. Criar uma arma capaz de garantir a soberania nacional para nos proteger de um sistema único global e tirânico que já estava sendo implementado aos poucos. Veja bem, com a criação da bomba nuclear, o mundo inteiro experimentou uma desproporção de poder entre países que tinham ou não a tecnologia. Não existia nada que justificasse a possibilidade de ser reduzido a pó. Então, o mundo ficaria dividido entre 2 grupos de países. Os manda-chuvas, que decidem o rumo da humanidade, e aqueles que, motivados pelo medo, simplesmente obedecem. Enéas enxergava no domínio da energia nuclear uma alavanca que elevaria o Brasil a um patamar de respeito e independência nunca alcançado. A capacidade de desenvolver essa tecnologia representava mais do que um avanço científico. Era um escudo contra a submissão às potências mundiais. A visão dele era simples. É melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em uma guerra. E de guerra, ele entendia. Enéas nasceu no meio de uma das maiores guerras que esse mundo já viu. Mas essa ideia representava muito mais do que simplesmente proteger o Brasil. Ele fazia questão de declarar que não se corrompia, não se vendia e não se misturava com essa corja de governantes sedentos por poder. Ou seja, caso Enéas conseguisse construir a tecnologia, o governo mundial jamais conseguiria se estabelecer, porque haveria sempre uma barreira impedindo com que isso acontecesse. Essa barreira tinha um nome. Meu nome é Enéas! E isso era uma ameaça para o sistema. Mas o sistema, parceiro, sempre dá um jeito de corrigir suas falhas. Para onde vão os Enéas depois das eleições? Depois das eleições, os Enéas partem em revoada para a savana africana, sempre em bandos de 57. 56! 56! No Vale do Rio Prona, os Enéas procuram atrair as fêmeas com seu canto de acasalamento. Meu nome é Enéas! Eu também! Que tal 69? 56! 4 anos depois, quando se aproximam as novas eleições presidenciais, os filhotes de Enéas estão prontos para sair de seus ovinhos. Olha só que bonitinho. Ele só tem 55 centímetros. 56! A cada dia que passava, Enéas ficava mais conhecido. Em cada horário eleitoral, ele plantava uma semente na mente de mais e mais brasileiros. A mídia não estava preparada para um político explanando verdades abertamente em horário nobre de televisão. O sistema precisava reagir, mas pela lei eleitoral não era possível impedi-lo de falar. Então, o plano tinha que ser outro. A mídia se organizou para colocar em prática uma estratégia que sempre funciona: preparar, apontar, ridicularizar. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Com 15 segundos no horário eleitoral, ele já tinha conquistado 300 mil votos em 89. Acontece que, na eleição seguinte, a relevância de Enéas fez com que ele conseguisse aumentar o tempo de tela para 2 minutos. Ou seja, o palhaço da bomba, a piada, agora poderia se tornar uma verdadeira ameaça. Sabe por quê? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. De tempos em tempos, surgem pedras no sapato do sistema político brasileiro. Em alguns casos, aviões caem. Que vai ficar uma pulga atrás da orelha do Brasil inteiro. Esse homem aí estava conduzindo o exame de gente pesada da política brasileira ou não, ligada à corrupção, ao Lava Jato. Em outros... Prisão ilegal dessa magnitude. Um parlamentar, no pleno exercício da sua função, uma aberração jurídica. Daniel Silveira foi preso em flagrante e usou as redes sociais para avisar os seguidores. Ele já era uma figura excêntrica. Então, no caso de Enéas, não foi preciso colocar as mãos na massa. Bastava usar o veículo que tinha a massa em suas mãos. A televisão. Eu acho que o Enéas, quando ele apareceu, não é aquela coisa de falar rapidinho, ele tinha pouco tempo, meu nome é Enéas, era genial, era um barato. É que agora ele está se levando a sério demais.
Então agora ele virou assim um mini fascistazinho, não é? Desse tal de prona, fala em estado forte, fala em ordem, daqui a pouco ele vai começar a dizer Anauê, não é? Então daí é ridículo. Médico, cientista, autor de um best-seller no campo da cardiologia. O que mais era necessário para que ele pudesse se levar a sério? Talvez cortar um dedo e se aposentar mamando nas tetas do Estado? A candidatura Enéas é assim mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto, que significa, em termos políticos e sociológicos, um subdesenvolvimento de formação política extremamente negativo para a consolidação da democracia. Ameaça à democracia. Onde foi que eu já ouvi isso antes? This is extremely dangerous to our democracy. Protesto é, num país que tem 150 milhões de pessoas, eleger-se à presidência da República um homem sem nenhum preparo. Ou votar no indivíduo que passou a vida inteira fazendo greves, ou um indivíduo que, durante a vida toda, só fez protestar contra o sistema. Se é protesto votar em mim porque as pessoas não gostam do que aí está, se é nesse sentido, tudo bem que se proteste. Agora, se eu tenho ou não preparo, eu estou à disposição dos senhores para discutir os temas que os senhores quiserem. Que ele tinha preparo, não há dúvidas. Agora, o que ele teria feito com esse preparo se tivesse chegado ao poder é uma questão que merece uma análise crítica. Enéas tinha um projeto nacionalista de gestão. Ele pregava a supremacia do Estado sobre os indivíduos. Em suas declarações fica muito evidente sua intenção de criar um Estado intervencionista que justifica a violação dos direitos individuais em prol de um bem maior. O senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Um governo nacionalista intervém na economia com medidas de protecionismo econômico, impondo barreiras ao comércio exterior com a errônea premissa de que isso protege a indústria nacional. É o famoso imposto de 100% na sua brusinha da Shein para você escolher comprar de uma loja brasileira que, por acaso, importa suas peças da China. Em outras palavras, um projeto nacionalista como o de Enéas basicamente enxerga a população como crianças que precisam de uma babá com pulso firme. Mas o verdadeiro progresso só é possível com a liberdade individual e o livre mercado de trocas voluntárias. Quanto menos o Estado interfere, mais o mercado respira. E talvez, naquela época, fosse impossível para Enéas vislumbrar um Brasil funcionando sem a mão pesada do Estado. Pouco se falava em liberdade, tecnologias descentralizadas não existiam e o acesso à informação era limitado. Mas é claro, um homem de tamanha inteligência já dava indícios de que, se estivesse vivo em 2024, talvez tivesse enxergado que através do Estado nada se resolve. Porque o Estado é o verdadeiro problema. Todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu, estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado. Quando disse essas palavras, ele ainda não enxergava. Mas esse é o exato motivo pelo qual ele nunca teve chance de mudar o sistema. Por melhores que fossem suas intenções, o poder sempre esteve nas mãos do Estado e não do indivíduo. Apesar de todos os seus esforços, ano após ano, nada mudava. E a desilusão que Enéas sofreu com o tempo talvez tenha trazido consigo sua fiel companheira, a doença. Em fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima. No tratamento perdi minha barba. Mas, com a ajuda de Deus, estou vivo. E voltarei para a Câmara Federal com prona livre e limpo. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Pouco tempo depois, o Brasil perdia aquele que enxergava o futuro, mas que até seu último suspiro trabalhou para mudá-lo. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro. A decisão de não ser internado, de permanecer em casa, foi tomada pelo próprio Enéas. Enéas deixa este mundo sabendo exatamente o rumo que estávamos seguindo. E se algo mudou no futuro que ele enxergava, certamente mudou para pior. Os mesmos patifes continuam se revezando pelo poder num infinito teatro das tesouras. Fica aquilo, fica ali, deixa eu falar. Os valores cristãos estão sendo cada dia mais deturpados. Pode chamar aqui esse dançarino? Pega, Facão, pega! Chama, Facão, chama! Que isso, Facão, calma! A linguagem está pouco a pouco sendo destruída. Fala-se muito mal no Brasil.
E escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o catange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Eu sou uma psicóloga clínica, que além de ser uma boiceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. E é isso, tamo juntos, aguardo todos vocês lá. Se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. A população acredita cegamente no que a mídia diz, perpetuando na nação o pior tipo de escravidão, aquela em que o escravo nem mesmo desconfia que está sendo escravizado. O mundo pode estar caminhando para o abismo. Eu não tenho como mudar o sistema. Você não tem. E Enéas, apesar de estar à frente de seu tempo, ainda era refém de sua época. Mas se tem um legado que ele deixou para todos nós, é a possibilidade de você mudar o seu mundo, o seu futuro. É a possibilidade de fazer isso através do esforço, da dedicação, da busca pela verdade e pelo conhecimento. Há pessoas que são naturalmente pessoas derrotadas, sempre pensando que vão perder. Há pessoas assim, são os perdedores naturais, que veem um obstáculo sempre muito grande. E há outras, de um outro grupo ao qual eu pertenço, que são vencedores. Eu vejo sempre os obstáculos pequenos. Eu gosto de desafios, por maiores que eles sejam. De origem humilde, eu decidi que ia estudar medicina. Humilde, passando fome, tomando café com farinha. É essa convicção de fazer sempre o melhor que eu posso que me disse, se eu tiver a oportunidade de falar 2 minutos e meio todo dia para a população, com o entusiasmo que eu tenho, que eu consigo transmitir, eu tenho certeza que serei eleito presidente da República. Entendeu agora? Meus amigos, esse foi definitivamente o vídeo mais requisitado por vocês. Deu muito trabalho pra fazer, o vídeo já tava quase pronto alguns meses atrás, e aí deu tudo errado, eu tive que refazer praticamente do zero. Quem acompanhou a saga sabe muito bem o motivo, então eu espero realmente que vocês tenham curtido, porque deu muito trabalho e eu fiz o melhor que eu pude. E antes de sair, considere clicar na descrição e se cadastrar no Terça Business, que é a minha newsletter com conteúdo gratuito semanal pra você que quer se livrar da CLT e seguir a profissão de criador de conteúdo. Também não deixe de clicar no vídeo que tá aparecendo na sua tela agora. Esse, na minha opinião, foi o melhor documentário que eu já produzi na vida. É uma história muito emocionante e se você curtiu o vídeo do Enéas, sem dúvidas, você vai adorar esse vídeo também. Fechou? Tamo junto, eu sou o Abraham e essa é a minha verdade.